E aí, gente boa, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Mesa Amarela, o nosso podcast aqui da Identidade PUC Paraná. Eu sou a Laura e pro episódio de hoje eu quero dizer que eu ainda me sinto jovem. Ousado. Ousado. Opa, salve, salve a todas e todos que nos acompanham. Meu nome é Diogo, serei co-host hoje. E Laura, com certeza eu sou mais jovem do que você. Somos jovens há mais tempo. Há muito mais tempo. E pro episódio de hoje a gente vai receber duas pessoas muito especiais. Vou começar apresentando o nosso estudante, que é o Rickson. Seja bem-vindo. Rickson, nosso estudante de enfermagem. Seja bem-vindo. Opa. Obrigado. Oi, gente. Vamos compor aqui na mesa. E quem mais que vem, Diogo? Temos aqui uma pé vermelha no meio de nós, maringaense, né? Nossa convidada de hoje é muito especial. Ela é religiosa, ela é pedagoga, mestre em teologia, doutoranda e atualmente é assessora nacional da Comissão Episcopal Pastoral para a Juventude. Isso. Irmã Valéria Leal. Seja bem-vinda. Obrigada, mas pé vermelho não, VIP, por favor. VIP É verdade, do é interior verdade. do Paraná. É para poucos. Respeito. Que legal. Bom, você também não é daqui, né, meu filho? Não. Então não Sou tem ninguém daqui de paulista. Curitiba pra você, gravar mas com você a não é gente. VIP. De São Paulo, sou VIP. Achei que nos últimos. Que legal. E para começar, então, vou trazer algumas perguntas aqui para você, irmã. Como é que foi a sua caminhada vocacional? Conta um pouco pra gente aí. Como é que foi a sua trajetória na vocação? Vocacional. Eu era muito jovenzinha. Era. Há mais tempo. Talvez uns 2, 3 anos Ainda- atrás. uns 2, 3 anos atrás. Faz pouquinho tempo. Mas ainda adolescente. Eu conheci as irmãs e me encantei pela proposta da vida religiosa. Porque eu já era muito envolvida na comunidade, né, lá no nosso bairro. A gente tinha muita proximidade com aqueles que estavam na comunidade, com os grupos de jovens, já com a catequese. E a minha paróquia oferecia muitos cursos bíblicos. E eu era apaixonada Ai, que legal. pelo conhecimento bíblico. E eu me lembro, não sei se a pessoa que estava ali era mais especializada no assunto ou se havia alguma outra motivação, mas eu me lembro de vários cursos terem a temática de Paulo. As viagens de Paulo, a vida de Paulo e as cartas de Paulo. E eu me encantava com aquela possibilidade de viver para evangelizar, que é o que eu via nos relatos e na vida de Paulo, né? Quando eu conheci as irmãs, eu vi que aquela possibilidade de viver para evangelizar estava na minha frente. Olha só. Então eu me encantei. Você falou, é isso que eu quero. Exatamente. Aí eu segui Partiu. aquele ditado que quem casa não pensa, quem pensa não casa. E parti. E foi. Daí, claro, como eu era muito novinha, eu tive que terminar a educação básica, mas eu já terminei sendo acompanhada com as irmãs, né, para depois fazermos, então, o período da formação. O postulado, o noviciado, depois o juniorato interno. Durante o juniorato também, eu já fui fazendo a formação acadêmica, profissional. Graças a Deus, eu tive possibilidades de trabalhar na educação e também na pastoral em muitos ambientes. E agora foi muito especial esse convite para a CNBB, porque, diferente de outros períodos em que eu trabalhava na escola e na pastoral paroquial ou arquidiocesana, aqui também em Curitiba, agora eu fico dedicada à evangelização, né, à igreja. Então, esse chamado de trabalhar lá foi bastante especial do ponto de vista vocacional. Para mim, foi um renovo, confirmando aquela vocação inicial. Aquela menina lá, que tinha se Exato. apaixonado. Aquele chamado inicial de dizer, olha, dedicar-me só à evangelização. Que bacana. Que legal. E já aproveitando então que o tema é evangelização, Rickson, conta pra nós um pouquinho da sua trajetória espiritual. A minha trajetória espiritual Tem história boa. tem bastante. Eu sou um pouco fora da curva. Eu cresci numa família cristã, mas que seguia a igreja protestante, né? E fui criado dentro desse ambiente e não conhecia a igreja católica. E a minha vinda para a universidade me fez conhecer essa missão da igreja católica. E só aqui eu consegui entender
o legado da minha vida, né? Aonde eu deveria seguir. A sua vocação. Exato, a minha vocação. No início, para minha família, foi um pouco complicado, porque foi um ambiente diferente, né? Vim, assim, ainda... Acho que na época, hoje nem tanto, mas existia muitos preconceitos entre os dois cristianismos, né? Os dois são cristianismo, mas de ambientes diferentes. E hoje isso já é diferente, na minha visão, né? Isso já hoje você vê muita união entre as duas igrejas em uma pró-missão, que é levar Jesus à comunidade, né? Que legal. Então, eu tive esse divisor de águas que eu falo, que foi chegar na universidade e conhecer a Igreja Católica, que assim, e os princípios católicos, principalmente marista, que mudou a minha vida completamente, me curou. Se você conversar hoje com meus pais, ou com a minha avó, com todo mundo, eles conseguem ter essa visão, que foi aonde eu me curei, né, internamente. E aí parece, Laura, escutamos nós dois, que isso te levou além. Parece que você também partiu em missão. Parti em missão. Além de fazer várias aqui. Além de fazer várias aqui na PUC. Comecei em missão aqui na PUC. A Missão Irmão Henri Vergés, que também foi meu processo de cura, né, interior, assim. Eu fui um jovem, acho que como todos jovens, com muitos problemas, mas que estava realmente me afundando, assim. Até eu iniciei o meu curso, né, no estado de São Paulo, mas não ia para frente, eu não me sentia bem lá. E a minha vinda para a PUC, para essa universidade, foi uma escolha minha e dos meus pais, que assim, ou você vai agora para ver se você melhora, ou a gente não sabe o que fazer, né? Enfim. E cheguei aqui, conheci missão, sempre tive esse desejo de ser voluntário, né? Aprendi isso na igreja protestante, vinha muitos missionários em falar sobre missão, em África, em vários lugares. E parti em missão agora, em julho, para a África. Que inveja! Que legal! Fui Olha pro só. país de Cabo Verde, né? Ilha de Santiago, mas fiquei na cidade de Loura, que é uma cidade bem afastada da capital, fica nas montanhas, e foi uma experiência, assim, incrível, que logo a gente vai falar um pouco mais. Ó, legal. De como fez isso. Aguenta aí. Aguenta aí. Mas voltando assim, acho que essa parte do encontrar-se, assim, né, que a irmã trouxe, que você trouxe, Rickson. Por que a juventude, assim, irmã? É um público muito desafiador, como diz o Rickson, assim, todo jovem tem problema e tal. Não que adulto não tem, né, gente? A gente sabe... Sabemos, né? Sabemos bem, temos. Mas por que a juventude? Sempre foi a juventude a sua intenção? Ou no processo isso aconteceu também? Sabe, Laura, que eu nunca pensei muito nisso, assim. Eu nunca tive uma preferência especial. Acho que essa tarefa de levar o evangelho sempre foi aquilo que estava em mim. Né? De partilhar essa experiência de, como o Rickson fala, se encontrou num lugar. Né? E para mim, esse ambiente da comunidade eclesial, essa espiritualidade bíblica sempre foi o meu lugar. Né? Então, eu não tinha assim, muita preferência. Na verdade, não foi eu que escolhi a juventude, foi a juventude que me escolheu. Que bonito. Anota. Deus foi assim, encaminhando as coisas, né? E de forma inesperada. E quando eu me vi, eu estava ali completamente envolvida com essa proposta, né, de trabalhar com jovens Brasil afora, né, com grupos diferentes, né, em ambientes diferentes também. É muito enriquecedor e, às vezes, quando eu paro para pensar nisso, assim, eu sinto que o meu coração se enche de gratidão. Né, porque, como experiência de vida, é muito especial. E como realização daquele chamado primeiro da minha vocação, a vida religiosa, também é uma concretização bem concreta. E o Diogo comentava, né, no começo, que hoje você compõe essa comissão. Até anotei aqui, gente, porque é uma mão. Comissão Episcopal Pastoral para a Juventude. O que faz essa comissão, né? Aonde ela fica, onde vivem, né? O que comem, como é trabalhar nesse lugar? A CNBB, então, essa comissão, ela é um órgão dentro da CNBB. Né? A CNBB, ela tem linhas de ação, vamos dizer assim, né? Campos pastorais. Então, são várias comissões que compõem
o todo da ação pastoral da CNBB. Cada um é focado, então, ou num público ou numa ação específica. Então, nós temos a Comissão Episcopal Bíblico-Catequética, Sociotransformadora, da Família e Vida. Então, são vários grupos, né? Do laicato, inclusive, a juventude, ela era como que uma secretaria, um setor dentro da comissão do laicato. Com a preparação da Jornada Mundial da Juventude e outros ventos que sopravam ali no período, mais ou menos por volta de 2010, se decidiu, então, dar um espaço maior para a juventude na conferência e se abriu, então, a Comissão Episcopal. Desvinculou-se dessa secretaria e se tornou, então, uma comissão episcopal. Ou seja, ela tem mais destaque, mais autonomia, mais voz também na conferência como um todo. Ela é composta de bispos, né? O nome já fala, o negócio é episcopal. Mas é muito interessante porque, assim, mas não devia ser de juventude e tudo mais. Não. A juventude tem os seus grupos e os seus espaços. Esse é o cuidado pastoral, é o olhar dos bispos para os diversos grupos de jovens com os quais a igreja trabalha. Então, nós temos ali, inclusive, nós procuramos fazer um espaço de escuta dentro da própria comissão. Então, ela é composta por 3 bispos, um, inclusive, é paranaense, que é o Dom Hamilton, bispo de Guarapuava. O outro é do norte do Brasil, é o bispo auxiliar do Pará, Belém do Pará, Dom Antônio Assis. E o presidente da comissão é o Dom Nelson Francelino, que é bispo de Valença, no interior do Rio de Janeiro. E, no caso, sou eu uma assessora e temos um assessor externo, porque eu fico em tempo integral lá, trabalho direto lá na conferência, e tem um assessor externo, que é o padre Toninho. Junto com essa equipe, né, existe também 2 equipes de jovens. Uns comunicadores, que compõem a equipe de comunicação, que é... Posso fazer um merchan? Claro. Esse é o espaço. É a turminha que cuida das redes sociais e do site Jovens Conectados. Então, né, vocês podem também acessar J Conectados nas redes sociais e www.jovensconectados.org.br. Fecha parênteses, acabou a propaganda. Vai estar tudo na descrição. Eles que cuidam da parte de comunicação. Porque, inclusive, só abrindo outro parênteses, é interessante porque no processo de reflexão se observou que o site da conferência não tem a linguagem dos jovens. Então, como a conferência vai falar com a juventude? Aí foi criado esse espaço, feito pelos jovens. E existe um outro grupo que a gente chama de coordenação nacional, que é composta por 2 jovens de cada expressão juvenil, que a gente chama, que são grupos distintos, grandes grupos, né? Então, os movimentos, as novas comunidades que trabalham com jovens, as congregações religiosas que têm projetos voltados para a juventude. É o caso, por exemplo, da PJM. Pastoral Juvenil Marista. Isso. Outro merchan. Outro merchan. Os grupos paroquiais, que são aqueles que não estão ligados a nenhuma dessas expressões, mas estão lá nas paróquias. E as PJs, que são as pastorais da juventude, que eram mais tradicionais ali na década de 80, 90, começo dos anos 2000, e ainda, né, fazem um trabalho de evangelização, então elas também são representadas ali junto à Comissão Episcopal. É muito bonito ver essa atenção da nossa igreja para com as juventudes, né, de como isto está organizado na sua estrutura e que está ali realmente para estar com os jovens, né? Há uma pergunta para vocês dois. Em um dos escritos do Papa Francisco, se intitula Deus é Jovem. E aí, Deus é jovem? Deus é jovem. Deus é jovem. Ponto de interrogação. Ponto final mesmo. Boa. Gostei Deus é dele. jovem. Eu acho que Deus, ele não é só jovem, acho que ele é todas as idades, assim, né? Ele é um ser que é a nossa imagem e semelhança, né? E ele enxerga o futuro lá na frente. Então, eu acho que é algo meio... ele vai ensinando os seus princípios de acordo com a evolução humana, na minha visão, hoje, né? Eu acho que
que essa atenção que todas as comunidades católicas que voltada ao jovem é muito bonita, como você disse, mas é muito necessária. E eu sou a prova, o fruto dessa necessidade, né? Que precisava encontrar uma comunidade, no caso foi a pastoral aqui e foi a Paróquia Jesus Mestre, para entender, e acho que também para não me afastar de Deus, assim, para não me afastar do Espírito Santo, né? Então, é jovem, tenho certeza. Eu vou filosofar um pouquinho. Vamos lá, estamos na universidade, o espaço é para isso mesmo. Não, é importante pensar, né, o que é ser jovem, né? E o Papa Francisco, em outro texto, vai falar a juventude da igreja. Deus o jovem, Deus está vivo porque ele é aquilo que renova tudo. Então, quando a gente fala de juventude, a gente está falando de algo novo. A gente está falando de uma novidade. Então, com certeza, Deus é jovem, porque Ele sempre traz um novo para nós. Ele traz um novo para a vida da Laura, traz um novo para a vida do Diogo, traz um novo para a vida do Rickson. A cada dia, né, esse novo se renova, né, na vida de cada um de nós. Então, Deus é jovem porque Ele é para nós hoje e Ele é sempre novo, né? O Rickson fala, cada fase da vida da gente, a gente experimenta Deus de um jeito. Exato. Né? E é normal isso, porque a gente tem capacidades diferentes, abertura de coração diferente, condições humanas e existenciais diferentes de acolher esse amor de Deus na nossa vida. Então, Deus é jovem, ponto final. Né? Ponto final. E, Diogo, acho que a gente vai ter, né, uma brincadeira agora para a gente, vamos lá. Né, otimizar ali o nosso papo e conhecer um pouquinho mais de vocês. Então, aqui, vocês que nos acompanham, temos 4 objetos. E aí, qual é a ideia? Qual é a proposta? A partir daquilo que o coração de vocês guiar até um desses objetos, vocês vão partilhar alguma história, algum causo, situação que remeta a esse objeto e se conecte com algum episódio da sua vida, tá? Então, nós temos 4 episódios aqui. O primeiro deles, uma caneta, ok. Uma caneta vermelha. O segundo deles, um globo terrestre. O terceiro, um quadro com a seguinte frase: aqui tem papo de gente boa. E o quarto objeto, temos aqui um pássaro que neste exato momento está dentro de uma gaiola. Então, a partir destes 4 objetos, Rickson, você primeiro. Qual deles você gostaria de que se conectasse com alguma de suas histórias? Eu acho que é a gaiola. A gaiola? Ousado. É ousado. Eu sempre tive uma infância muito sensível, né? Eu sou uma pessoa sensível e era uma criança muito sensível, principalmente ao Espírito Santo. E por eu ser extremamente sensível, eu era extremamente julgado pela sociedade. Até, né, alguns episódios dentro de pessoas que eu confiava demais, né, amava muito. E eu queria me padronizar, ser como essas pessoas me olhavam, né? E eu não... Mas aquilo não me fazia bem, porque eu era tão sensível, queria fazer outras coisas, por sentir essa sensibilidade, principalmente em relação a Deus, que eu me senti exatamente assim. Preso. Mas eu olho para isso não como uma forma triste. Antes eu olhava, mas hoje não. Mas assim, como hoje eu entendo que muitos jovens se sentem assim, presos, né? Então, isso me representa... Olhar isso me representa muito. E o pássaro, para mim, ali dentro, representa a Jesus Cristo, assim. Que uma hora ele vai sair dali, né? Então, por isso que eu escolhi a gaiola. Perfeito, Rickson. Irmã Valéria, Profundo. Agora é contigo. Profundo. Quais dos 3 objetos restantes você se identifica? A princípio, esse globo terrestre. Lembra que eu falei para vocês, né, de São Paulo, cursos de carta de Paulo, vida de Paulo, viagens de Paulo. E me veio à mente aqueles mapinhas que se apresentavam lá nos cursos, né, com todo o roteiro, né. Acho que até uma vez depois, faz pouco tempo que eu li isso, que se Paulo, contando os quilômetros que Paulo percorreu,
ele teria feito todo ida e volta de sul a norte do Brasil 20 vezes. Meu Deus! Você caminhou muito. E tudo a pé. E tudo a pé, de carroça, de cavalo, de barco, né? Viu, Laura? Você reclamando de caminhar na universidade. Não era de Uber, não, tá? E eu reclamando pra ele lá no Bloco Vermelho. Exatamente. Mas é Mas longe. é longe. do Bloco Vermelho. Eu acho que isso remete muito a esse ardor missionário. Né? Então, a minha vida toda, eu vejo assim, até ontem eu estava falando com uma irmã, né? Que quando a gente entrou para a vida religiosa, se as irmãs mandassem lamber o chão, a gente lambia, porque a gente queria ser irmã, né? Não tinha outra Tinha coisa, muita né? A vontade. gente fazia o que precisasse. Então, essa disposição de realmente vencer os desafios, porque a meta não estava ali, né? No que estava acontecendo naquele momento. Mas a meta era realmente essa possibilidade de ser missionária, né? De levar o evangelho. Então, eu acho que o que mais me identifica agora é esse globo terrestre aí. Dizendo também um pouquinho... E agora, claro, nessa experiência que eu vivo, trabalhando com o Brasil todo, e vendo as diferenças culturais que tem de um estado para outro, vendo as diferentes experiências de Deus que faz um jovem num grupo e no outro, e vendo a riqueza disso tudo, né? Vendo que isso tudo é belo, Muito, é muito plural, válido, né? Não é um melhor, um pior. Às vezes até me perguntam, mas o que é melhor? Não tem melhor ou pior. Né? O que existe são experiências, são pessoas buscando sentido para suas vidas, pessoas tentando amar e ser amadas, né? E isso é muito lindo. Então, acho que também essas fronteiras que às vezes a gente vê nos países, elas vão se tornando irrelevantes, né? E isso acho que é uma oportunidade da gente crescer e aprender também, né? Bonito que na sua fala você começa com Paulo e termina com Paulo, porque estamos falando da unidade na diversidade. É paulino, né? Então, que belo. Realmente, Paulo está aí imbricado na sua pessoa. Eu não sei porque eu não sou paulina. Eu sou apóstola do Sagrado Coração de Jesus, tá, gente? Só fazendo um adeno, eu acho que se eu não seguisse a carreira da área de enfermagem, né, e eu conhecesse a área vocacional antes, como eu conheci dentro da universidade, eu tenho certeza que eu seguiria, eu acho que... Eu sei que eu posso ainda, mas eu sei que eu posso. Exato. Mas eu Alô, sei, animação vocacional! sim. Mas, assim, hoje eu estou muito feliz nessa vocação da enfermagem, né, a qual eu me identifico muito. Mas quando eu cheguei na universidade conhecendo o padre Moisés e o padre Luciano, que eu não posso deixar de citá-los, que foram grandes pensadores, exato, né? Educadores vocacionais comigo, e eu me apaixonei, porque desde criança eu olhava, né, para os títulos vocacionais dentro da igreja protestante e achava muito bonito, também ter um missionário, evangelista, né, e quando eu cheguei aqui, eu me encontrei com a minha vocação, né, mas também percebi que eu tenho um pezinho ali. Olha aí, ó. E acho, ter assim, atenção. muito, muito lindo, assim. Eu acho que isso que a irmã Valéria comentou sobre Paulo é algo que eu também me identifico, escolheria o Globo também. E porque ser missionário é ser como Paulo, não ter medo de andar, de pé na chã. Na África eu aprendi que pé na chã é caminhar, vamos lá, Olha vamos só. caminhar. Que é na língua crioulo. Que legal. Mas legal, Rickson, você falando isso, porque aqui no ambiente da universidade é uma coisa importante de se refletir, né? Fazer da nossa profissão um serviço à vida, um serviço ao reino, um serviço ao outro. Eu acho que isso também é muito importante, né? Não é necessário você ir para outro país, você trabalhar numa instância nacional, você, né, ser alguém com título X ou Y para você fazer acontecer o reino, para fazer o evangelho ecoar, né? A gente faz isso com coisas simples no dia a dia da gente, e é muito bonito que na tua espiritualidade você já consiga perceber isso, como outros também que estão ouvindo, né? Já perceberam ou podem ainda perceber isso com mais clareza. Fazer daquilo que você faz um serviço ao reino de Deus, um serviço à vida, né? Uma promoção do ser humano. Até porque a nossa primeira vocação enquanto cristã é a vida chamada plena, vida. promover, Exato. facilitar a vida Exato. plena a todas e todos, né? João 10:10. E a realização humana é justamente esse ser humano plenamente, né? Então, quando a gente consegue servir ao outro, conviver em harmonia, tudo isso
é processo de humanização. Né? E acho que é bem importante. E por Isso falar também. nisso, acho que um tema que a gente não poderia deixar de apontar, principalmente quando a gente está dentro da universidade, é o tal do projeto de vida, né? Opa! Que a gente fala. Como que vocês veem, como que você toca, assim, né? Eu acho que tem alguns elementos na sua fala, do tipo, conhecer essa pluralidade de jovens, né? Diferentes formas, diferentes pertenças comunitárias, assim, né? Os movimentos, as novas comunidades e tal. Como que bate, assim, para a juventude essa questão do projeto de vida, num tempo assim que a juventude é sempre tão imediata, né? É sempre tudo para ontem, assim, pensar no longo prazo. Esse projeto, né? A gente sabe que ele não é estático, que ele vai ganhando outras cores e tal. Como tem sido essa experiência? Realmente desafiador, né? Como você falou. Às vezes a gente é muito imediatista, né? E a sociedade hoje parece que ela nos convida a esse imediatismo mesmo, né? Que é tirar a gente do foco, né? Silêncio, por exemplo. Quantos espaços de silêncio você encontra? É sempre entretenimento, né? É sempre o consumo. Barulheira, né? né? Exato, é sempre barulho. Então, é um desafio educativo, me parece. Né? Porque se trata da gente ser formado para silenciar e olhar um pouquinho para a gente mesmo e para as histórias que a gente está escrevendo. Né? Então, projeto de vida não é só jogar para um futuro. Né? É sonhar o futuro, mas com os pés no presente. Então, é saber quem a gente é também reconhecer-se e ver as possibilidades de crescimento que a gente tem. Então, né, concretamente falando, se eu sou uma pessoa rabugenta, convertei-vos e crente no Evangelho. Vamos trabalhar essa rabugice Se eu aí. sou uma pessoa egoísta, se eu sou uma pessoa orgulhosa. Né? Então, construir um projeto de vida passa por essa via de reconhecer-se. Reconhecer-se e dispor-se à mudança. Porque também a gente fala assim, mas eu sou assim. Sim. E vocês que me engulam, o mundo me engulam. Né? E não é assim. A gente sempre pode crescer, a gente sempre pode melhorar, a gente sempre pode ser mais. E não é para agradar alguém. Né? O Rickson trouxe essa experiência também. Né? Eu estou me mudando para agradar alguém. Não é para agradar alguém. É para você ser mais feliz. É para você ser mais humano. É para você ser mais pleno. Então, agora, até ontem eu estava conversando com umas irmãs que estão trabalhando no ensino médio. Irmã, a gente fala de projeto de vida, porque agora apareceu na BNCC, os alunos não querem mais ouvir disso. Criaram um ranço. Vamos ter que arranjar um outro nome para isso. Exato. Mas a perspectiva realmente é essa, né? É de você saber quem você é e para onde você vai. Né? Sonhar, projetar, fazer igual a BNCC está propondo lá, né? De você colocar no concreto a tua vida profissional, né? E como é que você vai fazer para alcançar isso, faz parte, mas é secundário. O essencial é você pensar qual é o caminho de humanização que eu vou trilhar. Para nós que somos cristãos, né? O projeto, aliás, o modelo de ser humano é Jesus Cristo. Né? Livre, realizado, acessível, aberto ao diálogo. Né? Então, é por aí que a gente tem que direcionar também a nossa vida, para a plenitude do ser humano. E pensando em alguns dados, né, Diogo, a gente fez uma pesquisa aí no Atlas da Juventude. O que ele contou para nós aí sobre esses jovens? Ele conta que, primeiro, que da nossa população, aí 1/4, 1 a cada 4 habitantes aqui do nosso país é jovem, né? Então, temos uma fatia considerável, né, de juventudes, no plural. Se até Deus é, né? Exatamente. E aí a juventude vista na sua complexidade, na sua diversidade, né? E aí eu pergunto para vocês, quais os sonhos atuais das juventudes? Que pergunta difícil, né? Complexa. Mas só fazendo mais um adendo em relação ao planejamento de vida, eu acho que também não parar de sonhar. Eu acho que o jovem traz muito sonhos, né? E só que sonhos, eu aprendi que está conectado com fé. Né? Não adianta você sonhar e não ter fé, não acreditar naquilo, por mais que seja impossível. Eu sou também prova viva de que o impossível pode acontecer. Eu acredito que o maior sonho hoje, imposto pela sociedade, para os jovens, é um pouco você se dar bem na vida.
né? Em relação à vida Você tem que profissional. ser bonito e rico. Exato. Em relação à E vida, aí, danos. Não. em relação à vida Já no mesmo profissional, a financeira, né? E infelizmente, nós crescemos nessa sociedade acreditando nisso. Eu cresci acreditando nisso, né? E alguns jovens, ainda no Brasil, acho que no mundo não são todos, não conseguem alcançar essa visão de que não é só isso, né? Que tem algo que vai muito mais além e é muito mais profundo, que é um tema que eu gosto muito, que é a espiritualidade, que é totalmente diferente de religião, né? E que eu acho que hoje eu fiz meu trabalho de conclusão de curso voltado a isso. Olha que legal. E eu acho que hoje, assim, é algo que o jovem precisava conhecer como sonho. Você se aprofundar na sua espiritualidade, sabe? Eu acho. Não se aprofundar só naquilo que é implantado nas escolas, na família, em todo lugar, que é a sociedade que nós vivemos hoje. Deixa eu aproveitar um pouco da sua fala sobre espiritualidade, Rickson, e aí eu vou lançar a pergunta para você, irmã Valéria. Né? Meu Deus. Então, se falamos juventudes na pluralidade, então também juventudes plural, e aí por vezes a gente percebe diferentes maneiras de as juventudes se conectarem com o sagrado, de viverem a sua espiritualidade. Pergunto para você, na sua caminhada, nas suas andanças, você tem percebido diferenças nessa maneira de cultivar a espiritualidade entre os jovens? Ah, com toda certeza. Até porque pessoas diferentes, elas vão se identificar com as comunidades religiosas, com o evangelho, de forma diferente. Né? Então, a gente vê jovens que gostam mais do silêncio, por exemplo, da oração silenciosa, jovens que se identificam mais com a oração e com o encontro com Deus através da música, né? Outros através da ação social, né? Da doação, um voluntariado. Enfim, é diferente a forma. Certo. Aí é muito interessante, porque daí a gente vai pensar assim, todas as formas são válidas? São. Todas precisam ser respeitadas. E todas abrem possibilidade de crescimento. Porém, aqueles que são educadores, né, que têm um papel de liderança, que já fizeram um caminho também de experiência de Deus, é necessário ajudar a equilibrar essas experiências a partir de que critério? Jesus de Nazaré. Opa, legal. Aí acho que Chegamos a um ponto. bastante interessante. E aí, já aproveitando, né, é uma pergunta, é uma venda casada, porque é uma pergunta meu que abre para Deus, que outra. medo! Tá tudo combinado. E, Ainda bem que está o Rickson aqui para eu pedir ajuda Mas aos olha, universitários. Irmã Valéria, ainda que bom que é diferente. Porque bom. hoje eu enxergo. Que saco se fosse tudo igual. Imagina, todo mundo É, fazendo de do mesmo fato. jeito. Era muito chato. imagine. Nós não imagine. somos robozinhos, né? Não, Todos programados da mesma Imagine se forma. tudo fosse amarelo, o que seria a Exato. nossa mesa? Não teria tudo isso. Mas a pergunta é a seguinte, irmã Valéria. Laura e eu conversávamos, elaborando aqui o nosso roteiro, e o que a gente tem percebido? Um movimento bastante interessante de uma parcela das juventudes tem retornado um pouco a questão da missa em latim, de ritos tridentinos. Na sua visão, o que está acontecendo, o que pode levar a esse movimento das juventudes? Uma parte delas. Né? Certo. Vamos tentar filosofar um pouquinho. Voltamos à filosofia. A gente tinha assim, um período em que parecia que a humanidade caminhava para um racionalismo, para uma independência da experiência religiosa. Isso era considerado até por muitos uma superação de um pensamento mágico. Né? E que essa experiência religiosa ela supria uma necessidade que a técnica, a razão, a civilização, vamos dizer, superaria. Né? E o que aconteceu? A gente observou que isso não se efetivou. E, pelo contrário, a experiência religiosa ou o fenômeno religioso voltou com muita força. Né? Então, me parece que hoje existe a necessidade de, nesse mundo globalizado, como diz alguém, líquido, gasoso, né? Já nem sei mais que... Bauman concordaria. já nem sei mais o irmã. que para dizer, né? Parece que as pessoas sentem necessidade de elementos que marcam o tempo, os valores, os costumes. Né? Então, quando a gente fala assim, uma missa em latim, por que mudar de língua?
ajuda, de alguma forma, a marcar um tempo, Exato. um momento de experiência religiosa. Uhum. Né? Assim como o grupo do encontro de jovens. Tá, eu posso reunir grupos para fazer milhão de coisas. Por que eu tenho que reunir a turma para rezar? Né? Então, é formas de você marcar e delimitar tempos. Então, são experiências válidas? São. São experiências que podem nos ajudar a fazer o nosso encontro pessoal com o Senhor? Sim. Assim como existem outras inúmeras formas que nós poderíamos citar. Agora, é preciso ter um cuidado e encontrar um equilíbrio nessas experiências, no sentido de dizer assim, quando eu entro num grupo e acho que esse grupo é o único possível, essa experiência é a única válida, e todos os outros vão queimar no fogo do inferno. Não queremos. Aí, Não queremos. Ixi. brincadeiras à parte, né? Todos os outros não estão dentro da proposta né, de Deus, do reino, sei lá que nome você queira dar. Aí a gente acende um sinal amarelo. Sinal amarelo, igual essa mesmo. É um sinal de alerta, né? E isso é preocupante. Por quê? O evangelho, ele não exclui. Ele acolhe, ele dialoga com a diferença, ele respeita as possibilidades. Veja, no segmento de Jesus, nós temos a multidão, a maioria estava lá só para comer o pão, inclusive o próprio Jesus reconhece isso. A gente tinha aqueles que, quando a coisa começa a apertar e ficar complicado do ponto de vista da perseguição, fogem. Mas Jesus não fica jogando, como a gente diz lá no interior do Paraná, não fica rogando praga. Jesus não fica rogando praga. Não Né? fica orando, não. Não, exatamente. Então, o que acontece? Jesus sempre vai dar liberdade. Inclusive, tem um caso interessante, né? Um endemoniado que é curado, eu vou seguir você. Jesus fala, não, fica aqui mesmo. O teu lugar é aqui. Por outro lado, ele passa lá no meio da rua, vê alguém e fala, não, você tem que me seguir. Larga esse serviço aí e vem me seguir. Então, quer dizer, são experiências diferentes, para pessoas diferentes, propostas diferentes. E todas elas precisam ser reconhecidas. E todas elas têm elementos de amadurecimento a serem considerados. Então, quem é da linha mais ativa precisa, em algum momento, se avaliar e dizer, opa, nós estamos rezando? Quem é da linha que reza, né? Opa, pera lá, mas só estamos rezando? Será que a gente não precisa servir um pouco mais concretamente? Né? Então, claro, estou dando exemplos extremos, né? Mas é uma reflexão a ser feita. Porque a gente não precisa jogar nada e, sobretudo, ninguém fora. Mas é importante a gente reconhecer que Deus habita em nós. Então, aonde estamos nós buscando, né, o Senhor, o reino, buscando sermos pessoas melhores, mais humanizadas, ali há sinais de Deus que a gente precisa reconhecer. Então, eu não posso excluir um grupo, dizer, olha, eu sou melhor que esse grupo, o meu grupo é melhor do que aquele, né? Eu sou mais santo que o Rickson é mais santo que a Laura. Né? Não é uma competição. Né? Exatamente. E eu acho que a gente tem vivido um momento de igreja muito interessante, assim, né? Que é esse o Diogo usava a palavra da sinodalidade. Eu falei, nossa, que difícil. Será que as pessoas... É o modelo de Francisco, né? Né? Essa pastoralidade. Também não sei se pastoralidade é lá muito acessível, mas enfim, essa proposta, né, do Papa Francisco, assim, né? Acho que essas pazes, assim, que ele, né, no seu papado fez com tantas outras religiões, com tantos outros estados, muito interessante, assim. Não sei como isso bate, assim, para vocês, mas eu acho que tá muito nesse lugar, né, de entender que aquilo que eu vivencio faz sentido para mim, mas que o outro talvez vai ter uma outra forma de vivência, assim, né? Ouvindo a irmã Valéria falar, faz até uma... Fico assim, meio estremecido, né? Faz sentido. Mas, assim, é uma confirmação de Deus também, assim, na minha vida, ouvindo a irmã falar agora. Porque eu sempre sonhei em viver isso, há várias formas diferentes de experiências, né? E eu vivi isso com 25 anos, né? Eu tive muitas experiências na minha vida, experiências que hoje eu olho e, para mim, são sobrenaturais, assim. Por exemplo, eu vivi uma missa em crioulo, não é ainda latim, mas
nunca pensei em ir na minha vida. E eu não entendia nada, mas a energia, Aquilo a fazia alegria, sentido, bonitinho. aquilo me fazia sentido. E assim, aquilo me confirmava, Rickson, você está no caminho certo. Que é seguindo ali com fé, com Deus, com o Espírito Santo, mas acolhendo também, né? Na África eu aprendi uma coisa. O evangelizar deles é amor à beza. Amor à beza é a arte de acolher. É a mesma Olha. coisa que o Olha. evangelho. Isso é Bonito, muito, isso é hein? muito Bonito. legal. Isso assim, Profundo, isso é o que eu incrível. mais levo para minha vida do que eu aprendi em África. Amor à beza, a arte de acolher. A arte de acolher é a arte de acolher. Não tem nada em troca. Não Você tem não tem nada, Não tem entende? né, uma cancela. Exato, Esse passa, exato. esse passa um pedágio, né? Não tem. Então, hoje, quando eu escuto pessoas voltadas à vocação, como a irmã Valéria, é mais uma confirmação na minha vida, que os meus passos estão sendo os passos que eu tenho certeza que Jesus Cristo cria para minha vida. Né? Que legal. Então, tipo, quando a senhora estava falando, assim, eu até... Senhor, mais uma Aí, ó. vez, mais uma Bendito confirmação. seja Deus. Mas e aí, irmão, como que você vê assim, essa pastoralidade de Francisco e a importância disso para nós, assim, para esse diálogo? Uhum. Eu acho que Francisco justamente chama essa atenção para a unidade. Né? Na Evangelii Gaudium ele vai dizer, a unidade é maior que o conflito. E isso é central na nossa convivência para uma proposta da sinodalidade. Uma coisa importante também, até a gente estava refletindo outro dia junto com outro grupo, o que é sinodalidade? Você está falando do quê? Aí a pessoa faz um discurso, tenta explicar o que é sinodalidade, mas isso é um conceito, é uma teologia ou é um jeito de fazer? E é importante a gente distinguir isso também. Porque quando a gente pega o documento, por exemplo, agora eu vou falar difícil aqui, né? da Comissão Teológica Internacional, né? Que é quem faz o aprofundamento teológico, né, do material da igreja, eles vão dizer que a sinodalidade ela é o quê? É um jeito de ser igreja. E um jeito de ser igreja é o quê? É uma espiritualidade. Então, é como eu me entendo nesse espaço. E como eu me entendo nesse espaço? A igreja é o quê? A igreja é uma comunidade onde pessoas diferentes, unidas pela fé, pelo batismo, elas convivem e buscam juntas a santidade. Sinônimo de felicidade, sinônimo de plenitude humana. Né? Então, o que acontece? E como elas fazem isso? Servindo. Então, aí a gente tem uma outra chave do pontificado do Papa Francisco, que é ser igreja em saída. Mais do que eu sair daqui e ir para a África, a propósito, antes de fazer esse movimento geográfico, houve um movimento interno. Eu vou dar da minha vida um período. Eu vou lá, eu sei cozinhar, eu vou lá cozinhar para a turma. Né? Eu sei dar palestra, eu vou lá dar formação. Né? Então, esse movimento de saída, eu vou sair de mim, eu podia ficar em casa, na Netflix, curtindo, né, comendo pipoca. Então, esse movimento de saída ele é constante. A proposta do Evangelho é essa. Então, a sinodalidade é onde convivem essas pessoas, é esse espaço. Então, é um jeito de viver. Não é só um jeito de fazer e organizar a igreja. Né? Então agora na igreja a gente vai sentar, a gente vai discutir tudo. Tá, isso também faz parte. Mas isso faz sentido porque nós somos pessoas compartilhando a vida. Né? A partir da proposta do Evangelho. Tentando imitar os passos do Mestre. Que foi doação, que foi relacionamento íntimo com o Pai, né? O Mestre Jesus, né? Que foi serviço, que foi cura, que foi libertação. Né? Sabe, escutando vocês, assim, é muito evidente, né? Qual é a rocha sólida, né? Que nós partimos, né? De Jesus Cristo, da sua proposta de reino. E aí, ao mesmo tempo, e aqui eu faço a minha pergunta, quando a gente liga o noticiário, a gente acaba, infelizmente, ainda vendo casos de intolerância religiosa, de divisão, de muito confronto. E aí a pergunta que eu faço é, se a nossa proposta parte do Cristo ressuscitado e do reino que ele aponta, por que tanta raiva, tanto duelo, tanta discórdia? E eu quero complementar essa pergunta e diante desse cenário, qual é o papel da juventude, assim, né?
de se chamar ao diálogo, né? Ao acolhimento, como vocês... Rickson, isso não estava no script. Não. Olha, eu acho que uma resposta para a pergunta que você fez, que o mal, infelizmente, está no mundo. O inimigo está aí. E ele não é feliz quando a gente encontra o que a irmã Valéria nos disse. Essa comunidade em partilhar. E, por exemplo, a identidade aqui, PUC-PR, a paróquia, ela teve essa visão comigo. Que eu precisava partir em saída dentro da minha comunidade, me tirar de mim, né? Não ficar em casa assistindo Netflix. Para depois partir para algo maior, que no meu caso não vejo uma coisa assim que todo mundo precisa vivenciar, mas que foi um sonho que era a África, né? Mas só que durante toda essa trajetória, é uma coisa que eu aprendi. Tinha tudo bonito, tudo lindo, maravilhoso, mas tinha o mal. Tinha o inimigo, né? Que podia ali... Que quase me fez existir, vamos dizer, muitas coisas. Que quase me levou para o fundo do poço. Eu achava que eu estava no fundo do poço, mas tem uma luz sempre. Que é o Espírito Santo. E, Laura, só repete. E aí, assim, qual que é o nosso pergunta? papel, né? Assim, beleza. Então, somos, né? Como que a gente é instrumento de paz, né? Pensando na proposta do Papa Francisco, Sim. pensando nessa Olha, intolerância toda. Eu acredito que, assim, dentro da enfermagem, nós temos a percussora Florence Nightingale. Não sei se a irmã conhece. Ela era... Com todo esse inglês aí, Ave Maria. falou, você começa e fala, eu sei, você Ela- também, eu também. Ela já fez... Ela já tem um centenário, foi em 2020, de Florence Nightingale. E Florence enxergava a profissão como um vocacional. Ela nunca enxergou como algo profissional. Sempre foi vocacional. Ela, totalmente fora da curva, ela fez matemática. Primeiro, o pai queria que ela casasse. Daí ela falou que então ia ser freira. Daí não quis ser freira, foi pra Não matemática. tem nada a ver com isso, gente. Foi pra matemática e gostou, acho, da matemática, mas queria algo voltado à vida vocacional, né? Ao servir, à humanização, ao planejamento. E encontrou a enfermagem, né? E ela foi para a Guerra da Crimeia e tudo mais, e revolucionou com muitas teorias, vamos dizer. Ela tem a teoria ambientalista. Essa é a ideia da lâmpada? Essa é a ideia da lâmpada. Ai, ó. Por quê? Eu sabia, viu? Olha, Oh. benção, Sabia que tinha esse nome. Cultura. Mas eu falei, eu lembro que tinha uma mulher que Olha, alguma coisa da lâmpada, que alguma coisa... Nós que dizemos assim, que bênção coisas. seja a lâmpada, porque a lâmpada foi onde a teoria ambientalista nasceu. Mas maldita seja a lâmpada também, porque foi criado os plantões noturnos. E plantão noturno não é de Deus. Obrigada, mas Porque eu não gosto antes, muito à de noite, você. todo mundo dormia. A Mas noite ela, foi feita pra com dormir. essa visão humana, com esse papel humano, né? Aí eu Vou encaixo ficar a tua velando fala, aqui. com esse papel de humanização, ela viu, não posso só cuidar dos doentes durante o dia. E à noite? Continua né? doente, né? Eles pessoas continuam morrem as à pessoas noite, né? morrem. Elas precisam de cuidados. E aí, né? Então, eu acho que essa é a minha resposta, assim, essa visão humanística, né? Essa humanidade, o que é tão falado aqui dentro da universidade também. Né? Aqui eu queria até pegar uma coisa mais na área da espiritualidade, porque se a gente fala da experiência religiosa, como se tudo fosse um fluir gostosinho, né? Sim. Ai, não é? Confortável. É. Isso também é. Mas, por exemplo, o Rickson fala, né? Ele não entrou em detalhes na sua vida pregressa. Mas eu acredito que tem experiências de sofrimento que hoje Sim. você consegue dar um novo sentido para elas. Exato. Né? A sua experiência de repente, se sentir preso e tudo mais. Hoje ela te dá... Ela é uma chave, vamos dizer, uma ferramenta para o teu Importante, crescimento sim. humano e que espiritual, bom, né? paciente. Exatamente. Então, a vida é assim. A vida é luz e sombra. A vida é cruz e ressurreição. Então, é importante também pensar que a gente não pode esperar uma espiritualidade que só nos dê glória, que só nos dê bem-estar. Não, tem horas que vai incomodar, porque vai exigir mudança da gente. Né? Então, acho que isso é muito importante a gente destacar aqui. Agora, quando a gente vê noticiários e tudo mais,
A primeira, como não estava no script, a primeira imagem que me vem é de Paulo VI, na década de 70. Ninguém aqui era nascido ainda. E ele escreveu alguma coisa que depois é citada no Documento da Juventude, 85, número 85, um documento da CNBB, de 2007, que é quando uma evangelização ela não se encarna na cultura, ela é uma evangelização de verniz. Aí ela não transforma a gente por dentro. Aí ela não nos humaniza. Então ela não se reflete na sociedade, né? Até talvez no mundo protestante não fosse muito usada essa expressão, mas a gente falava, né? É católico de BGE, né? Quer dizer, é evangelizado, é batizado, mas não. Aí tem o tal do praticante. Não, Eu sempre achei exato. interessante. O católico praticante. É esporte que tem que praticar, gente. Vou nos casamentos, Exato. vou só Então, nos né? velórios. Então, acho que essa é uma questão a se pensar, né? Um cristianismo, uma evangelização que não toca no cerne do nosso ser, ela não se reflete em nossas atitudes. Aí, qual que é a resposta que a juventude pode dar? Realmente de se deixar tocar pela experiência, que é luz e sombra, que é desafio, que é cruz e ressurreição, né? E, de fato, deixar, melhor dizendo, né, que isso nos ilumine a partir de dentro, que isso dê sentido à nossa vida e nos jogue para fora. Né? Essa experiência desse nome, como é mesmo? Qual? Da Morabeza? Floresta. Florence Nightingale. Isso, né? Veja, as pessoas morrem à noite. É um pequeno detalhe, porque não é só uma ideia que veio na cabeça de alguém. É uma sensibilidade para dizer, o outro precisa de mim nessa hora. Era mais confortável eu estar dormindo, né? Não ter o plantão noturno. Era mais confortável eu estar cuidando de mim, da minha vida e do meu mundo e tentando permanecer eternamente jovem, bonito e rico, né? Mas não é assim. As pessoas, eu posso servir. Eu fui feito para o outro, né? Eu fui feito para estar em relação. Eu aprendo, eu sinto a gratidão, né? Eu amadureço como pessoa quando eu estou em contato com o outro, quando eu me coloco a serviço, quando eu sou capaz de fazer algo para alguém que não é só eu e o meu mundinho e as pessoas que fazem parte dele, né? Quando o Papa Francisco fala, por exemplo, da política, ele retoma um dos Papas Pios, que agora não lembro qual Pio que é. Para quem não conhece muito, Pio tem Pio 10º, 11, 12, 13. Então, um desses aí retomava, conceituando a política como a maior forma de praticar a caridade. Então, por quê? Porque você consegue, por uma ação, por uma lei, quantas pessoas você pode beneficiar? Então, é uma perspectiva de serviço, é uma perspectiva de saída, é uma sensibilidade para o outro, para a necessidade do outro. E eu acho que nisso a gente encontra a felicidade, a gente encontra bem-estar, a gente sofre junto com o outro, né? Porque não é fácil um plantão noturno, né, Rickson? Também não é fácil você se dar de cara com a fome, com a doença, com a miséria humana em todos os sentidos. Mas é algo que nos torna mais humanos. Que legal. Exato. E sabe que a sua fala, irmã Valéria, a gente acaba voltando sempre. Sempre, né? não tem como. Como a gente volta em Jesus Cristo. E aí, principalmente na sua fala, me veio muito forte o Papa Francisco, quando ele esteve aqui no Brasil, né, em 2013, na Jornada Mundial. Ele disse ali numa reunião que ele teve com os bispos, olha, nós temos que adentrar na noite escura das pessoas, sobretudo dos jovens que a gente acompanha. Então ele fez o trabalho junto à passagem de Emaús. Não tenho medo de adentrar na noite escura das pessoas, porque é isso, são luzes e sombras, é assim que caminha o povo, né? E ele disse para todos daí, ide sem medo para servir, tá bem claro, ide, já falamos bastante aqui no momento, né, sem medo, apareceu algo interessante, porque, né, o caminho, ele é feito... Ele é de pedras também. Exato, e aí o principal, para servir, ou seja, que sejamos esses instrumentos na construção de um mundo melhor. E pensando nesse serviço, assim, né, eu acho que também Jesus, ele era muito interessante, assim, o quanto que ele envolvia
as mulheres, né, no seu processo, assim, né, assim, acho que ele tem muitos episódios interessantes, assim, com as mulheres, e acho que cada um teve as suas experiências. Eu noto, assim, quanto que as mulheres, elas são lideranças, muitas vezes, né, na Igreja Católica, em especial, assim, catequistas, né, ministras e tudo mais. E às vezes não, talvez não nos cargos de liderança, Sim. né? Enfim. E como é, irmã, assim, esse processo tem havido uma mudança também, assim, dessas mulheres presentes, dessas mulheres que apoiam também as decisões, até nesse sentido de comunidade, assim? Vou contar uma historinha. Achei que você ia falar, vou filosofar? Agora eu Vou contar uma historinha. Vou contar uma historinha. Vocês sabem que tem, no Antigo Testamento, a gente escuta falar do rei Davi, a gente escuta falar do Salomão, a gente, né? Os grandes reis ali da história da salvação, né? E parece que eles estão no centro, né? Uhum. Mas tem o Salmo 45, vocês podem conferir na Bíblia. É um salmo de casamento. E parece que alguém é uma voz feminina que convida a noiva. Mas aí você fala, para lá, mas a noiva já era casada? O noivo já era casado, né? E tal. Mas o que acontece? A rainha mãe, ela que fazia o rei pensar em alguns casos, né? Então, quando você pega o relato ali, você vê que o papel, acho que Crônicas, por exemplo, vai trazer narrativas, ou pequenas narrativas, ou apenas menções dos reis, e ele vai enfatizar, o escritor sagrado vai enfatizar, ó, o rei tal, filho da rainha tal. Ele não vai dizer o nome do rei, vai dizer o nome da rainha. Então, é interessante, acho que isso, outro dia eu estava pensando nisso, porque isso abre uma perspectiva de entender. Existe um lugar da mulher que precisa ser mais claro nas tomadas de decisões? Talvez sim, mas meninos, acordem, porque a gente está influenciando mais do que vocês. Vocês não estão nem vendo. Vocês não estão nem vendo. Isso nos traz muito alívio. Mas brincadeiras à parte, eu acho que como igreja nós temos amadurecido muito nisso. Acho que tem mulheres alcançando espaços interessantes, sobretudo no pontificado do Papa Francisco. Agora, é importante que elas não chegam lá simplesmente por serem mulheres. Sim. Elas chegam lá porque elas fazem a diferença na sua maneira de servir ao reino. Infelizmente, nem sempre os homens fazem esse processo. E é aí que acho que a gente começa a ver o problema. Né? Então, essa perspectiva que está por trás desses mecanismos de quem está aonde, eles são negativos quando eles passam pela politicagem, pelo uso do poder, né? Uma influência negativa, no sentido de só buscar o seu próprio bem-estar, né? A sua colocação. Então, talvez, antes mesmo de discutir quem vai ocupar que espaço, a gente precisa discutir, de fato, a nossa capacidade de se colocar para o serviço do bem de todos. Legal. Quem talvez esteja mais capacitado para isso? Exato. Não só mais capacitado, mas no sentido de ter aquela consciência de que tudo que se faz é para o reino. Não é uma questão de quem vai aparecer, de quem vai mandar. Porque essas relações de poder, por exemplo, elas também podem ser complicadas num mundo só de mulheres. Sim. Eu acho que... Só, desculpa. Pode falar. Só fazendo uma ponte, eu acho que um grande exemplo de estudo é Maria, na minha visão. Que se fosse um homem, Deus escolheria um homem para carregar o filho dele, vamos dizer. E ele escolheu uma mulher, mas isso envolve... Por que eu quis entrar? Eu acho que um pouco também o que eu enxergo muito na maternidade. É uma área que eu gosto muito, né, que é a obstetrícia. Eu enxergo muito isso que a irmã disse. Essa visão de em todos os sentidos que a senhora falou, de política, economia, que a mulher vê diferente. Mas eu acho que o instinto grande que está ali, né, independente de você ser mãe ou não, você carrega algo especial voltada
a um pouco os princípios de maternidade, a um princípio mais sensível, Certo. né? Desse cuidado. Esse cuidado, sabe? Eu não sou mulher, mas assim, quem é mulher, só quem é mulher vai entender isso, sabe? E quando a senhora estava falando, eu lembrei disso. Agora, isso é importante, Rickson, no sentido assim, as visões de mundo, elas são diferentes. A forma com que as pessoas experienciam a sociedade, ela é diferente, enquanto pessoas diferentes, e enquanto o gênero também influencia. Sim. Né? Porque a gente experiencia o mundo, as relações, também com o nosso corpo, com o jeito que a gente é por inteiro. Né? Agora, é importante, e eu acho que a gente tem crescido nisso, no sentido de valorizarmos todas essas experiências. Acho que talvez o que a Laura traz, ela diz respeito a um pouco isso, né? Nem sempre a gente valoriza essas experiências. Então, é muito bacana, né? Na área da enfermagem, acho que é uma área mais feminina, Sim, né? sim, Inclusive. sim. E talvez você, nesse mundo, consiga perceber isso de forma mais palpável, né? Quando a gente convive em harmonia, e a gente está, cada um disposto a contribuir, não competir, a gente tem muito a se completar. Né? Porque eu vejo de um ângulo, você vê de outro ângulo, a minha experiência diz isso, a sua experiência diz aquilo. Então, a gente tem dado passos enquanto comunidade eclesial, mas ainda é possível, sim, a gente fazer um processo de maior enriquecimento mútuo, à medida em que a gente vai criando proximidades e abrindo canais e espaços de participação para todos. Legal. Povo, gente boa. O papo tá bom. Muito bom. Tem que acabar? Temos que partir. Mas a gente já recebeu aqui no ponto. Voz da consciência nos informou que é hora de sairmos em missão. E vamos às nossas recomendações? Vamos, Laura. O que você tem a recomendar aos nossos ouvintes e quem nos acompanha nas plataformas? Nossos assistentes, não, é aqueles que nos assistem. Exatamente. Bom, acho que a gente, quando vai pensar assim, né, sobre esse tema, sobre juventude, sobre espiritualidade, a gente vai anotando, não para nunca mais, né? Mas eu queria fazer 3 recomendações aqui. Um primeiro, para a gente falar um pouco especialmente sobre a educação. Tem um documentário lançado de 2017 que eu gosto muito, chamado Nunca Me Sonharam. E eu gosto muito dele porque ele traz essa perspectiva assim, do jovem que, né, tá saindo do ensino médio e tem essa cobrança assim, né, do que você vai ser, o que você vai ser. E, na verdade, pouco talvez do que você já é. Assim, né? Então, queria fazer essa primeira recomendação. A recomendação que o Diogo até já citou, que foi o Deus é Jovem, né, no nosso querido Papa Francisco. E, por fim, porque eu sempre acho que a gente precisa estar muito atento, a nossa espiritualidade precisa estar muito atenta à realidade, acima de tudo, o Atlas da Juventude tem um site muito legal, eles fizeram com muito cuidado, bem com uma cara jovem, assim, e vai trazendo alguns dados importantes, assim, para a gente entender a juventude brasileira. Então, queria fazer essas 3 recomendações. Muito bem, da minha parte, então, recomendo aqui, já apareceu também na nossa conversa, que é a Pastoral Juvenil Marista, né, o nosso merchanzinho, claro, um espaço privilegiado de evangelização, então procure aí na sua cidade, né, na sua unidade marista, aí temos esse espaço. E também queria trazer, já que a conversa foi muito na linha da unidade, na diversidade, do respeito, na acolhida, trazer a experiência de TZ. Então, eu deixo como recomendação para quem puder ir atrás, mais informações da experiência de TZ. Né? Tive a feliz oportunidade em 2015 de estar em TZ e aí ali presenciar a riqueza das juventudes. Então, diferentes denominações, expressões, mas todas unidas em prol de uma causa comum, num clima de respeito, num clima de harmonia, num clima muito orante. Então, fica aí também essa sugestão. E vocês, aí, irmã Valéria, o que você recomenda? De tudo que a gente conversou, bastante coisa hoje, né? O que você recomenda para quem quiser saber mais sobre o tema, sobre aquilo que a gente falou? O que ler, o que ver, o que procurar, Além do site escutar. Jovens Conectados. Além do site Jovens Conectados. Link na bio. Link na bio. A carta que o Papa escreveu para a juventude, né? E ele quis chamar assim, né? Deus aliás, Cristo vive. Oh, Jesus, até me enrolei aqui. Muita emoção, gente. Desculpa, muita emoção. Cristo vive.
Tem momentos em que o Papa vai se dirigir à igreja, no seu cuidado com a juventude. Mas tem hora que ele está falando, parece que ele está olhando no teu olho, jovem. Então, eu acho que vale a pena ler, refletir e deixar-se realmente envolver por aquilo, por a mensagem que ele está passando, né? De que Deus é jovem, de que Cristo está vivo e de que o Espírito Santo nos guia. É o que ele vai falar, inclusive, no capítulo 4, de forma bem especial. Mas vale a pena conferir toda a encíclica, e que é fruto também do processo sinodal de participação, de escuta da juventude. E aí, Rickson? Eu recomendo. Primeiro a gente vai ter que procurar essa história dessa moça aí, Sim. dessa Florência. Marcia Vai ter que Nightingale. aprender a falar o nome dela primeiro, né? Olha, eu acho que a minha recomendação vai direto para o público da universidade. Queiram conhecer Jesus Cristo como verdadeiramente Ele é, não só o que vocês escutam. Né, como um ser que julga e não que acolhe. E façam missão universitária, irmão Rivergês. Opa, Esse foi um merchan bom. Porque 2023 tá aí, vai realmente muda a sua vida. É assim, você sair de si, do seu dia a dia, e você vivenciar aquilo que a irmã Valéria disse, a humildade, às vezes a pobreza, a tristeza, mas aquilo vai mudar a sua vida. Faça aquilo. E a missão, você ganha muito com ela, né? Eu ganhei muitos amigos. Beijo, Natália, e beijo, Thaís. Que são as minhas amigas para sempre. Que fizeram comunidade com você. Sim, que fizeram comunidade. E uma delas lançou uma palavra de cura, que eu acho que foi quando despertou o meu... Algo assim, que um dia a Natália olhou para mim e falou: Rickson, há muito Jesus dentro de você. E aquilo mudou a minha vida. Porque eu achava que eu não era merecedor de ter Jesus. Né? Olha só. Então, assim, o voluntariado, que é assim, a minha principal vocação e tá ligado com a minha profissão também, é a minha recomendação. Assim, muda realmente a sua vida. E também, se não mudar, às vezes não é para ser o teu destino, não é para ser o voluntariado que vai te mudar. Continue buscando, Mas né? continue buscando. Seu projeto de vida. Ai, gente, que bom. Vamos ter que fazer uma parte 2, né? Porque assim, a gente tinha tanta pergunta aqui, Nossa meu Senhora. pessoal, que a gente... Poxa. Essa gente fala demais. Mas isso é bom, quer dizer que o papo tava muito bom, né? Exatamente. Eu quero agradecer, Rickson, quero agradecer a irmã Valéria, Diogo, por estar aqui, parceiro também. Que a gente, né, possa ter, enfim, vocês tenham, né, gostado do nosso bate-papo, que as pessoas que estão nos escutando também tenham gostado. Quero agradecer também aos nossos patrocinadores, a FTD e a Chamex. Quero agradecer o João, que está aqui, o nosso mestre das lentes, toda a equipe do Farol 1817. E a gente espera vocês aqui, né, no nosso próximo programa. Ainda tem mais, temos Opa, mais. muitos Temos mais. mais. E até a próxima, pessoal. Um Tchau, grande tchau. abraço. Tchau. Tchau.